Saúde de Mar Santos também. Faltam algumas pessoas aqui. Esperar 2 minutinhos. Vamos lá, próxima questão. Décima questão. Deixa eu lembrar, viu? Ah, sim. Nesse texto da décima, ele traz, assim, umas reflexões sobre o mundo, né? Sobre o mundo atual. Luciane, tem uns traços azul no texto do nada. É para isso significar alguma coisa? Não, não significa nada, não. É porque aqui está no Word, né? Aí é o próprio corretor do Word que fica com esse chamego. É porque falta espaço aqui. Falta não. É por causa do espaço. Tá vendo que sai? É quando tem alguma palhinha assim de espaçamento, assim. Ignorem, viu? Então, esse texto aqui, ele faz umas reflexões sobre o mundo atual, né? E ele traz uma reflexão negativa, né? Sobre esse mundo atual. Que é exatamente o que está dizendo no comando da questão. Ele diz o seguinte: no primeiro parágrafo, o autor apresenta uma caracterização negativa do mundo atual, ao mesmo tempo que propõe um procedimento de análise desse contexto que permita superá-lo. Então, ele traz uma análise, né, para ele chegar a essa conclusão de que o mundo atual ele é negativo, né, para ele ter essa visão negativa do mundo atual, ele faz aí uma análise, e ele faz uma análise com base em alguns procedimentos. E aí ele diz o seguinte: esse procedimento de análise está explicado ou seja, qual foi essa análise que ele fez no texto? É isso. Nesse caso aqui, ele vai estabelecer uma relação causa-consequência. Então, ele é o seguinte: a gente tem visão negativa do mundo atual como uma consequência, que é o que ele apresentou aqui no comando da questão. Vocês lembram que quando eu expliquei essa habilidade de explicação, eu disse assim, lembrem, eu disse assim, no comando da questão, ele vai colocar uma afirmação. E a partir dessa informação,
ele vai querer que você encontre uma causa ou uma consequência. Você vai ter que estabelecer ali uma relação causa e consequência. Nesse caso aqui, a afirmação dele é essa aqui, ó. Ele está dizendo que há uma caracterização negativa do mundo atual. Isso aqui vai ser a consequência. E qual é a causa? Por que que o mundo é visto de forma negativa? Né? Por quê? Então, nesse caso aqui, a gente tem que ter a explicação para o que foi apresentado, afirmado no comando. Então, a gente vai ter que achar uma explicação para o que ele afirmou aqui, que no caso vai ser a nossa causa, certo? Só que não é só uma causa também, não é uma causa só da negatividade. É uma causa, né? É algo que explique, na verdade, quais foram os procedimentos que ele utilizou para explicar isso dentro do texto. E aí, o que foi que ele usou? Ele disse o seguinte, aqui, delimitação de aspectos distintos que compõem um problema complexo. Aqui no texto, já no início do texto, ele diz assim, peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar da parte que ele fala aqui. Ó, devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. Essa é a explicação dele. Que para a gente chegar a essa conclusão de que o mundo tem essa questão negativa, a gente tem que considerar a existência de 3 mundos. De 3 mundos, tá? Então, aí ele diz quais são. O primeiro, o mundo atual. O segundo, o mundo como ele é. E o terceiro, o mundo como ele pode ser. Então, ele coloca aqui essas explicações. E quando ele explica, o que é que ele está dizendo? Isso é complexo. A gente tem que analisar algo que é complexo, um aspecto que é complexo. Né? Por quê? Porque se fosse fácil entender o mundo, ele não citaria aqui a existência de 3 mundos. Né? Então, ele cita esses 3 mundos para mostrar que é algo complexo, né? Que não é algo fácil de compreender. Então, ele diz aqui, ó, delimitação de aspectos distintos. O que são os aspectos distintos? O primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo que ele cita aqui. Esses são os aspectos distintos, que compõem um problema complexo. Então, a existência desses 3 mundos fazem com que a gente tenha um problema muito complexo quando a gente analisa o mundo em si, né? Então, por isso que é a letra D. É uma questão fácil? Não. Não é uma questão fácil. Aqui a gente tinha que extrapolar o que está no texto. Aqui a gente teria que levantar hipóteses, né? O que seria essa complexidade? O que seria isso, né? O que seria, por exemplo, o que é que ele quer dizer quando ele cita esses 3 mundos, né? A gente tem que levantar hipóteses. Então, quando ele cita esses 3 mundos, ele quer dizer o quê? Que o mundo é complexo. Porque se existem 3 em um só, então ele é complexo. Então, letra D. Gente, o restante, eu vou mandar esse documento para vocês, viu? Lá no grupo. Vocês corrigiram as da semana passada, que eu mandei depois? Aquelas que a gente não comenta? Vocês deram uma olhada? Eu mandei depois o documento com o gabarito. Então, eu olhei. Depois, viu? Então, eu vou mandar o documento inteiro para vocês, com o gabarito. O gabarito está comentado, viu? Então, é importante que vocês tenham esse material na hora de corrigir. Então, não é só olhar o gabarito, é tentar entender também, com base nos comentários que eu coloquei, tentar entender por que foi aquela alternativa, viu? Vamos lá. Próxima questão, não. Agora é o conteúdo. Já está aqui a apostila.
Eu não sei onde está a apostila. Juro que eu não sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui, ver se eu acho a apostila. Já sei que estava aberta. Tá, não. Só um instante, viu, gente? Só para achar aqui a apostila. Eu jurava que estava aberta. Achei, vamos lá. Página. Deixa eu achar. Aqui. Página 17, viu? Da apostila. 17. Peguem aí, porque aí vocês vão fazendo as anotações, né? É bom estar com a apostila em mãos. Para fazer aí as anotações. Vamos lá. Eu nem tinha percebido, Camille, que o número era feio. Juro que não tinha percebido. Disfarça. Se eu não tivesse percebido, não tinha trazido, olha, a coisa negativa. Você foi me lembrar? Vamos lá. A nossa última habilidade, e a mais importante de todas, é a habilidade de interpretação. E aí vocês devem estar se perguntando, peraí, mas o nosso objetivo aqui nesse curso não é interpretar? Então, como é que a professora está colocando isso como uma habilidade, né? É uma habilidade que ela é a principal, lógico, porque para você responder qualquer questão, você vai ter que ativar essa habilidade. E é uma habilidade que ela exige outras. Então, para você interpretar um texto, você não precisa ativar apenas a habilidade de interpretar. Você vai ter que ativar outras habilidades, às vezes até várias habilidades, para poder chegar aí ao processo de interpretação. Então, é por isso que essa habilidade de interpretar é a mais importante, porque ela é a mais complexa e porque é uma que exige muitas outras, tá? Então, interpretar, ela é uma habilidade mais profunda. Aqui eu tenho o significado, eu vou ler para vocês para a gente entender melhor. Ele diz o seguinte: interpretar significa, segundo os dicionários, determinar o sentido preciso de um texto ou de uma lei, explicar o sentido de algo, entender, julgar. Então, quando a gente interpreta um texto, interpretar, gente, é diferente de compreender, certo? Ele vai além da compreensão. Quando eu compreendo um texto, eu sei dizer para você sobre o que ele fala, mas eu me limito a isso. Eu só sei dizer do que ele fala. Quando eu interpreto um texto, eu consigo ir além. E o que seria esse além, né? Seria, por exemplo, eu fazer uma análise crítica do texto, né? Eu ativar os meus conhecimentos prévios, eu fazer uma análise daquele texto, eu colocar um juízo de valor em cima dele, sabe? Então, o interpretar, ele extrapola a compreensão. Então, compreender é entender. Olha, eu entendi esse texto, mas eu posso entender o texto e não saber o que está por trás dele. Não saber fazer uma análise crítica dele, certo? Esses dias, eu compartilhei uma charge e ela era engraçada. E eu percebi que muita gente respondeu, né? Achou engraçado.
que eu não sei se vocês viram nos meus estados, que era do coelho, do coelhinho que estava se exibindo com o ovo, e a Eu vi. galinha, que é quem bota o ovo, né, estava atrás dizendo, nunca botou um ovo, né? Mas leva a fama, ele faz o marketing, né? É o coelho quem leva a fama, né? E quem bota o ovo é a galinha, né? E eu coloquei, né? Só que muita gente que respondeu para mim, né? Comentou pelo lado cômico, pelo lado engraçado, né? As pessoas comentavam assim, tadinha da galinha, né? A galinha que coloca o ovo e não leva fama. Enfim, as pessoas entenderam mais pelo lado engraçado. E eu até fiz um comentário assim, aqui em casa mesmo, né? Não com ninguém. E eu disse assim, é um tipo de texto que ele exige uma análise crítica, porque não é só a graça, né? Por trás existe uma crítica, existe ali uma temática por trás. Então, é isso que é o interpretar. Porque, por exemplo, eu posso ver aquela frase e dizer, eu achei engraçado, eu entendi. Então, se eu achei engraçado, eu entendi. Ninguém acha graça no que não entende, né? Se eu achei graça, eu entendi. Isso é compreender. Mas, além de achar graça e de entender, eu vou e digo assim, olha, isso aqui a gente pode fazer referência a certas atitudes assim, 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 da sociedade. Aí, quando eu parto para isso, eu já não estou só compreendendo, eu estou interpretando. Deu para entender aí a diferença? Porque, para explicar o resto, vocês têm que entender essa base. Entender a diferença entre você compreender um texto e você interpretar um texto. Essa alusão que eu fiz com a chave, ficou claro para vocês? Deu para compreender? Para mim, sim. Bem, Bom, então vamos nos aprofundar agora. Então, o interpretar, ele traz aqui, ó, explicar o sentido de. Então, ainda remetendo à chave, eu estou explicando o sentido daquilo. A graça todo mundo entende, mas o que está por trás? Né? O que é que está por trás daquela graça? Né? Qual é a crítica que está sendo feita? Qual é a reflexão que eu posso tirar disso? É isso que é o interpretar. Aqui, ele diz o seguinte, no âmbito escolar, segundo Lino de Macedo, um dos mentores da prova do Enem, interpretar constitui sempre uma inferência ou conclusão autorizada por sinais. Aí vamos lá. Aí vocês devem estar se perguntando, a gente já estudou inferência. Lembram que eu expliquei para vocês que inferir é concluir? Né? Para você interpretar um texto, você precisa chegar a uma conclusão. E aí vocês devem estar se perguntando, então interpretar é a mesma coisa que fazer uma inferência? Mais ou menos. Você só tem a certeza que você conseguiu interpretar um texto a partir do momento que você conseguiu fazer uma inferência, você chegou a uma conclusão, você concluiu a sua ideia, certo? Então, claro, o interpretar está relacionado, sim, a fazer inferência. Mas por que não é a mesma coisa? Porque é um processo posterior ao de fazer a inferência. Primeiro você chega a uma conclusão, e aí quando você chega à conclusão, você diz, pronto, agora eu já posso chegar à minha interpretação. Por quê? Porque eu já cheguei a essa conclusão. Então, está relacionado, sim, a fazer inferência, mas a gente não pode considerar como sinônimos, porque é algo que vem depois, tá? Aí ele diz o seguinte, uma inferência ou conclusão autorizada por sinais, indícios ou indicadores presentes em um texto. Sinais, indícios, indicadores. Tudo isso são informações que estão no texto, ou dentro dele, ou exterior a ele, né? Então, a gente chega a uma interpretação com base nas informações que estão presentes naquele texto. E aí, para a gente identificar essas informações, a gente tem que ativar outras habilidades.
A gente vai ter que ativar a habilidade de observar, de identificar, levantar hipóteses, todas aquelas outras habilidades que a gente já havia estudado, a gente vai precisar delas para interpretar. Entenderam? Então, vocês, quando resolvem uma questão, a intenção de vocês é interpretar. Porque chegar à alternativa certa é chegar a uma interpretação. Só que para chegar nesse processo final, você precisa ativar todas as outras, não, eu não vou dizer todas não vou generalizar, mas você precisa ativar outras habilidades que a gente já estudou. Então, por exemplo, numa questão, eu vou precisar da habilidade de observar, identificar e levantar hipóteses, para depois fazer uma inferência, que é o processo final, e interpretar. Entenderam? Então, a gente precisa primeiro de um processo, precisa ativar outras habilidades. Eu coloquei aqui essa observação e eu quero que vocês grifem isso aqui, ó. Portanto, a interpretação requer diversas outras habilidades. E é o ponto de chegada no processo da leitura, é o ponto de chegada. Então, quando eu digo assim, cheguei a essa conclusão, eu digo, eu já interpretei. Então, é o meu ponto de chegada. Eu cheguei, finalizei. Já finalizei a interpretação dessa questão, desse texto. Tá? Então, é o ponto de chegada. E o ponto de partida, né? Qual seria o ponto de partida? A leitura inicial, aquela leitura superficial que a gente faz primeiro. Esse é o ponto de partida. E o ponto de chegada é depois que a gente faz todos aqueles outros processos, todas aquelas habilidades. A gente ativa outras habilidades antes de chegar na interpretação. Vamos analisar aqui uma questão. Vamos lá. A gente tem aqui um cartoon. É um cartoon que tem recursos verbais e também recursos não verbais, né? Então, a gente tem aqui imagem e a gente tem uma palavra. A gente tem uma palavra. Solidão. Solidão. Lembrem que todas as vezes que a gente for interpretar um cartoon, uma charge, a gente precisa relacionar recursos verbais e não verbais. Olha aí, eu falei relacionar. Relacionar. Relacionar não é uma habilidade que a gente já estudou? Então, olha aí a gente ativando outras habilidades para poder interpretar. Então, aqui eu tenho um texto que tem recursos verbais e não verbais. Então, eu vou ter que relacionar, eu tenho que observar a relação entre eles. O que é que essa palavra solidão tem a ver com as imagens? Né? Tem que observar a relação de sentido entre elas. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma palavra solidão, mas observem que as letras estão separadas em balões, né? Cada letra está em um balão. E cada balão está associado a uma pessoa, certo? E aí vocês podem pensar, mas espera aí, não é contraditório? Eu estou vendo um monte de gente e eu estou vendo a palavra solidão? Não é contraditório. Por quê? Significa que cada pessoa aqui está no seu mundo. Cada pessoa está com sua letrinha, está no seu mundo, está na sua solidão. Elas estão no mesmo ambiente, mas elas estão sozinhas. Por que elas estão sozinhas? Porque cada uma está no seu mundo, cada uma está no seu balãozinho. E por que essas letras foram juntadas, né? Por que elas estão juntas, essas letras? Para mostrar que as pessoas elas podem estar assim juntas no mesmo ambiente e mesmo assim elas podem estar sozinhas. Vocês enxergam isso que eu estou enxergando na questão, no cartoon? Sim. Sim. Ok. Aí vamos lá para o comando da questão. Diz o seguinte: no cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos eventos visuais. Então,
o significado da palavra solidão é reforçado pelo que a gente vê aqui nas imagens. As pessoas estão sozinhas, cada uma no seu mundo, no seu balãozinho, né? Então, o que está escrito aqui foi reforçado com as imagens, né? Aí ele diz o seguinte, próprios da linguagem não verbal, né? Então, esses elementos visuais são algo próprio da linguagem não verbal, né? Ela explora essa questão visual. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a ideia. Então, veja, ele quer, né, que a gente entenda por que essas letras estão separadas. Qual é a ideia que ele quer expressar com essa separação das letras? Dificuldades, né? A gente já tem o gabarito aqui. Dificuldade de conexão entre as pessoas. Essas pessoas estão conectadas umas com as outras? Estão conectadas? Não. Se elas estivessem conectadas, a palavra solidão estaria no mesmo balão e talvez associada a todas elas juntas, né? Não seria um balão para cada. Elas estão totalmente desconectadas. Então, essa separação de cada letra é para realmente enfatizar que as pessoas elas não estão conectadas umas com as outras, elas estão sozinhas. Aí, eu coloquei aqui algumas observações sobre o texto, para a gente remeter a algumas habilidades, tá? Para a gente entender quais são as habilidades que a gente precisa ativar para resolver uma questão como essa. Repare. Dentre as alternativas, qual a melhor interpretação para o cartoon? O que é que você tem que fazer? Você tem que levantar hipóteses. Como assim, né? Quando eu vou analisar aqui as alternativas, eu tenho que levantar possibilidades. Eu tenho que pensar assim, por que ele colocou essas letras separadas? E aí, eu vou colocar possíveis respostas para mim. Isso é levantar hipóteses, tá? Então, por exemplo, eu posso pensar primeiro. Claro que a gente já está sabendo a resposta, mas antes a gente pode pensar assim. Será que ele colocou as letras separadas? Sei lá, só para indicar que as pessoas estão no mesmo ambiente? Uma hipótese. Então, a hipótese é uma possibilidade. Então, quando eu vou colocando essas possibilidades, eu estou ativando uma habilidade chamada levantar hipótese, certo? Outra coisa, quando ele pergunta aqui, dentre as alternativas, qual a melhor interpretação, né, para o cartoon? Eu vou estar também analisando. Eu vou analisar alternativa por alternativa para ver a que melhor se encaixa na interpretação do cartoon. Então, isso aqui, essa questão da análise, é uma habilidade também. Eu vou analisar, né? Eu vou alternativa por alternativa e analisar qual é aquela que melhor se adequa ao cartoon. Para responder a pergunta, é necessário recorrer às seguintes habilidades. Eu vou identificar. O que é o identificar? Eu vou lá no comando e vou identificar o que é que a questão está me pedindo. Eu preciso identificar. Eu identifico. O que é que a questão está me pedindo? Eu vou procurar aqui no comando. Estou identificando, é uma habilidade. Depois eu vou fazer a análise. O que se pode notar a partir da análise dos recursos verbais e não verbais? Não é só analisar as alternativas. Eu tenho que fazer uma análise do cartoon. Analiso o recurso verbal, não verbal, relaciono esses recursos. Então, aí já são outras habilidades, né? Inferência e interpretação. O que as análises, faltou um S aí, o que as análises desses recursos nos permitem concluir, ou seja, a partir de tudo que eu analisei, das hipóteses que eu levantei, das informações que eu relacionei, eu chego a qual conclusão? Quando eu chego a essa conclusão, aí pronto, eu cheguei onde eu queria.
eu cheguei à interpretação do cartoon. Entenderam? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Que nós devemos passar por todo um processo antes, ativando outras habilidades para, por último, chegar a uma conclusão, fazer uma inferência e dizer assim, pronto, agora eu interpretei, eu saquei a ideia, né? Matei a questão. É isso, é todo um processo. Certo, minha gente? E aí? Aqui é só... isso aqui é material de estudo para vocês, certo? Aqui ele vai descrevendo todo o processo que a gente precisou fazer, né, para resolver a questão, que é o que eu já expliquei. Então, é um material de estudo. Leiam em casa com calma. E aqui tem uma informação importante, que eu quero que vocês grifem aí na apostila. Nem sempre... Não tem na apostila, não. Sério? Uhum. A minha A tem. página do Instagram não tem, não, meu. Na minha tem. Eita, Raí, então na sua foi faltando essa página. Está faltando uma página, então, na sua apostila. Mais alguém que não tem essa página? Diga aí. Rai foi o premiado, ó, reparem. Com a página faltando. Faça uma anotação aí, Rai, então, por favor, na sua apostila disso aqui. Ou então tire uma foto para depois você anotar. Ó, nem sempre a alternativa dada como correta é a melhor interpretação possível de um texto. Mas, por exclusão, pode ser a melhor entre as alternativas apresentadas. O que isso significa? Vamos para cá. É o seguinte, às vezes, a interpretação que ele coloca aqui em um texto não seria a interpretação mais adequada. Por quê? Porque uma interpretação ela é muito subjetiva. Eu posso chegar a uma conclusão, Maria Eduarda pode chegar a uma conclusão, Micaele pode chegar a uma conclusão diferente quando vai interpretar um texto. Então, a gente vai passar por todo o processo e tal, mas a gente pode chegar a conclusões diferentes. Só que, como se trata de uma questão objetiva, o que é que acontece? A gente não pode ir pela nossa conclusão. A gente tem que ir pela conclusão que ele colocou para a gente na questão. Então, pode ser que a minha conclusão seja a mais correta, mas a minha conclusão não está aqui nas alternativas. A conclusão que eu cheguei não está aqui nas alternativas. Isso significa o quê? Que a minha conclusão está errada? Não. Significa que quem elaborou a questão chegou a uma conclusão diferente da que você chegou. Mas a gente não pode dizer que você está errado. Mas lembrem que é uma prova objetiva, você tem que marcar uma alternativa, né? E aí, o que é que acontece? Você tem que entender o seguinte, tá, eu cheguei a essa conclusão, mas não tem nenhuma alternativa aqui que apresente minha conclusão. Então, eu vou procurar qual é a conclusão mais adequada. Entenderam? Então, eu vou excluindo, né, as possibilidades para eu chegar à conclusão que está mais adequada em comparação com as outras. Porque é o seguinte, não é porque é uma prova objetiva que só existe aquela possibilidade, não. Interpretar é trazer inúmeras possibilidades, mas eu tenho, por obrigação, que encontrar uma alternativa que seja a mais adequada ao que está sendo pedido no comando da questão. Outra coisa que eu já disse hoje, eu vou repetir, é o seguinte, às vezes, ele traz aqui uma informação verdadeira. Ele pode colocar aqui na letra C algo verdadeiro, mas pode não ser a letra C. Aí você pode pensar, como assim, né?
Se é algo certo, é algo verdadeiro, por que não é essa alternativa? Porque, às vezes, aquilo está certo, mas não foi o que foi pedido no comando da questão. Então, por isso que é muito importante que vocês não podem só olhar se aquilo está certo. Vocês têm que olhar se a alternativa responde ao que foi pedido aqui no comando da questão. Ele pode estar dizendo algo super certo, mas se não é o que foi pedido no comando da questão, não está valendo. Ok? Então, vou finalizar aqui. Esse é o nosso último conteúdo da apostila. E eu vou continuar com o nosso combinado. Alguém tem alguma dúvida sobre simulado? Tudo que foi falado hoje, os nossos combinados? Não. Não? Nenhuma dúvida. Não. Ok. Não. Ok. Então é isso. Eu vou finalizar, faltam só 3 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, a gente já vai fechar aí a nossa noite. Vou consertar lá aquele arquivo e mandar agora, viu? Eu mandei a resposta para vocês. Então, tchau, gente. Eita, tem uma Mande pergunta. as questões para imprimir também, que eu acabei apagando, sem querer, quando foi apagar o Quais? outro. O PDF simulado. Do lado é? É, Da semana anterior. não, o simulado. É para apagar mesmo, porque tem algumas... Os dois. O simulado. Então, você mandou o PDF e o... Pronto, apaga E só era o para te PDF. enviar. Só o PDF. Certo? Eu apaguei os dois. Apagou os dois. Eu vou mandar de novo, então. Viu? Só é para apagar o PDF. Viu? E o restante eu vou... O restante não, né? O outro PDF eu vou enviar agora. Eu vou corrigir e vou enviar para vocês agora. Certo? Então, tchau, gente. Boa noite. Certo. Tchau, boa noite. Tchau, boa Lado noite. é quarta. Raí perguntou aqui. Não é para quando não. Até quarta. O prazo máximo é até quarta para fazer. Viu? Tchauzinho, tchauzinho. Boa noite. Tchau, boa noite.